Olá, estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero outra vez reler 1 João 8, 9 e 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. E é interessante notar que no versículo 6 diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A característica hoje pela qual nós minimizamos o pecado em nossa vida é quando nós temos a inclinação a esconder. O que Adão fez quando ele pecou? Ele se escondeu, ele fugiu. Há vários relatos de pessoas que pecaram e se esconderam. Davi escondeu o seu pecado. E tantos outros que tiveram a mesma atitude. A verdade é que nós temos a inclinação de esconder o máximo possível sobre a nossa vida, especialmente as coisas ruins. Nós falamos sobre o fingimento, a tentativa de defender uma imagem falsa em relação a nós mesmos, quando na verdade nós não estamos tão bem assim. Mas quando eu penso sobre o esconder, nós somos então conscientes da nossa feiura, do nosso pecado e de áreas que definitivamente são áreas críticas de tentação, de pecado, que nós sabemos que são ruins e que automaticamente trabalhamos para esconder o máximo possível disso. Maquiamos então uma espiritualidade que não existe. Essa atitude de me esconder tem mais a ver com um sentimento de vergonha. Eu acho que as pessoas nós achamos, na verdade, que as pessoas não vão nos aceitar ou não vão nos amar do jeito que realmente somos. Bem, isso pode até acontecer. Pessoas imaturas, pessoas que julgam, pessoas que têm uma imagem totalmente equivocada, legalista, moralista em relação a como o cristão deve ser. Sim, essas pessoas tendem a julgar, tendem a se afastar, tendem a cancelar, as outras pessoas, mas não deve ser assim no meio do povo de Deus. Nós devemos enfrentar o medo, nós devemos enfrentar a vergonha, nós devemos fazer isso pelo nosso próprio bem-estar, pela nossa transformação, pelo compromisso que nós devemos ter diante da santidade de Deus, de glorificar a Ele com a nossa vida. Quando um salvo tem essa consciência de que ele é salvo e de que ele está diante de um Deus santo e que a santidade de Deus revela a sua pecaminosidade, ele não deve se esconder, pelo contrário, porque ele não tem como fugir de Deus. Ele não tem como se esconder de Deus, ele não tem como se divorciar de Deus. Não há lugar que ele possa ir que o Senhor não esteja lá. Lá no Salmo 139 diz isso, sobre a onipresença e a onisciência de Deus. Então, nós devemos olhar para a nossa feiura, encarar essa feiura na crença de que o Evangelho pode transformar essas áreas feias da nossa vida em virtudes e transformar uma vida que está feia por causa do pecado em uma vida bonita por causa das virtudes de Cristo. Mas tudo isso vai acontecer quando nós deixarmos de minimizar o nosso pecado, quando nós deixarmos de esconder a realidade das nossas lutas, das nossas piores lutas, e quando nós confiarmos que o sangue de Cristo perdoa todo pecado e cobre toda vergonha. Por mais vergonhoso, por mais difícil que seja, é necessário abrir o coração, confessar o pecado, abandonar o pecado. E quando nós não conseguimos fazer isso sozinhos, então nós devemos buscar a ajuda das pessoas de Deus,
as pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, sejam os nossos pastores, que estão aí para isso, sejam os nossos irmãos mais próximos, que são irmãos fiéis a Deus, que seguem a Deus, que temem a Deus. Então, revelar, abrir o nosso coração para as pessoas certas, as pessoas de Deus, que vão nos ajudar. Bem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Fidelidade e justiça é caráter de Deus. Se Ele não nos perdoar, é isso que Ele está dizendo aqui, se Ele não nos perdoar, Ele não é mais fiel e justo. Então nós temos a segurança de um Deus que colocou o seu próprio caráter em xeque, caso Ele não cumpra a promessa que Ele prometeu aqui. Então nós temos a segurança inabalável de que a opinião de quem verdadeiramente importa é a opinião daquele que perdoa pecados, daquele que cobre a vergonha, daquele que tira a culpa, daquele que tira o medo do coração do homem. Então que a gente crie coragem hoje para dobrar os nossos joelhos e confessar os nossos pecados a Deus. A verdade é que todos nós lutamos de alguma forma em alguma área da nossa vida nesse sentido. E se está muito difícil de superar, ter a coragem, para a glória de Deus, de buscar ajuda com as pessoas certas. Que Deus te abençoe, nos abençoe.